começando mais um Bulldog Show. Hoje eu tenho muito prazer de receber ele, Rony Malzbin. Disse a pronúncia correta? Corretíssimo. Oh, Então, CEO perfeito. e co-founder do grupo Sua Música. Não, Conta um não pouquinho tem então, jeito. Rony. Começa aí, se puder, por favor, se apresentando, contando um pouquinho aí da sua história profissional, até chegar ao Sua Música, né? E aí a gente vai trocando a ideia aí nesse meio do caminho. Pô, perfeito. Obrigado pelo convite, Tuca. Acompanho teus podcasts, acompanho o F1 Meu Dia, né? Grande trabalho que vocês fazem. E contando um pouco da minha história, eu sou gaúcho, de Porto Alegre, me formei em Direito e Relações Internacionais, e no dia seguinte que eu passei no exame da ordem, eu fui embora para morar em Israel. Eu já conhecia Israel, Tel Aviv, há muito tempo, desde pequeno, e isso em 2009, né? Eu queria ir para lá para trabalhar com startups, é um polo muito grande de startups. E eu me mudei, né? Passei no exame da ordem, nunca fui buscar a carteirinha, deixei lá, nem sei onde se pega, e peguei um avião e fui embora para Israel trabalhar com startups. Cheguei em Tel Aviv, comecei a trabalhar com startups de Israel, tentando trazê-las para o Brasil. Depois comecei a entrar em marketing digital, aprendi muito de marketing digital, isso em 2010, quando o marketing digital recém estava engatinhando no Brasil, e lá já era uma potência. E aí lá por 2012 montei uma empresa de marketing digital com outros dois amigos cariocas que moravam lá também, Rodrigo e o Alan. E em 2013 a gente conheceu o Éder, que tinha fundado o site Sua Música. Ele fundou em 2010. E a gente comprou dele em 2013, em agosto de 2013. Basicamente foi a minha trajetória, assim, bem rapidamente, né, até chegar no Sua Música. E ele já era uma plataforma de streaming em 2013 ou não? Na época era um site de música com relevância local? O que que era? O que que você comprou em 2013? Cara, já podia ser considerado porque era um site, não tinha aplicativo, mas era um site onde as pessoas podiam fazer streaming e download. Então, era uma plataforma de música, né? Mas muito rudimentar. Era um site muito simples, que tinha um player e as pessoas podiam escolher as músicas para poder escutar. E, basicamente, surgiu uma necessidade do Éder, né? Ele ia para show de forró, ele é de João Pessoa, e as bandas do Nordeste, elas gravam os shows, elas fazem os CDs promocionais que tu conhece, e elas botavam na internet em vários lugares diferentes. E o Éder tinha que ficar, né, ele era um fã do forró, e ele ficava procurando por vários sites diferentes esses CDs, essas gravações que as próprias bandas disponibilizavam na internet. Aí o Éder teve a ideia, em 2009, em outubro, de criar um site onde essas bandas pudessem agregar todo esse conteúdo que estava sendo produzido. Basicamente, ele criou o SoundCloud do Brasil sem saber o que estava criando. Uhum. Foi mais por um hobby, uma necessidade. Os recursos que ele tinha, ele foi, né, criando esse site, etc. Criou um sisteminha para fazer upload, as bandas subiam conteúdo, podiam fazer download, etc. Então, podemos dizer que começou já com uma plataforma de streaming, mas naquela época não tinha esse nome, né? Era um site onde a banda subia o conteúdo e tinha um player para escutar a música. E ele era algo que eu lembro, eu tô na música vai fazer uns 14, 15 anos, e eu lembro que 10, 12 anos atrás já era algo relevante, né? Eu lembro que quando a gente foi trabalhar, né, o Você Partiu Meu Coração, do Nego do Borel, que eu era empresário, já foi falado do sua música. É, e acho que caiu de novo? Voltamos. Voltamos. Não, acho que você não chegou a escutar. Deixa eu repetir. E assim, hoje estamos em 2024. Falar disso é muito atual, né? Assim, 2025, perdão. Falar disso é muito atual. Mas eu lembro que assim, 10 anos atrás, se eu não me engano, quando a gente foi, na época eu gerenciava a carreira, né? Junto com o meu sócio na Muito Mais no Nego do Borel. E a gente foi lançar, né? o Você Partiu Meu Coração. Eu lembro que já foi falado do sua música. Algo quando as plataformas aqui ainda estavam engatinhando, né? Ainda estava muito embrionário. E aí, muitas das vezes, né, a gente, por ignorância, ainda pensa que, pô, se no Sudeste algo está engatinhando assim, né, até por questões de tecnologia, da telecomunicação no Brasil, algo no Nordeste ainda está talvez até um passo atrás.
Como que vocês ganharam assim tanto mercado, tiveram tanta capilaridade, tanta relevância, né? A ponto de vários nomes que se tornaram depois nomes nacionais terem talvez sido lançados ali, né? Claro, um trabalho de rádio, TV, tudo mais, mas ali ter sido uma das fontes, uma das plataformas que levou esse artista para o público. Qual foi assim a grande jogada para nessa região vocês conseguirem tão cedo atingir esse tamanho e essa força? Acho que o principal, né, o fato de ser a primeira a funcionar no Nordeste, em 2010, já com Éder, ganhou ali um espaço muito grande logo no começo, né? Quando a gente comprou em 2013, já tinha uns 900 mil usuários únicos por mês, que era um número muito grande, né, mais ou menos. E o Gigante. nosso foco já era em 2013, imagina isso. Porra, Né? O Spotify comemorou recentemente 10 anos no Brasil. Sua música é de 2010, são 15 anos. Né? Então, basicamente, existia 4 anos antes do Spotify entrar no Brasil. Então, a gente, por ser pioneiro, né, o Éder, por ser pioneiro lá em 2010, conseguiu surfar uma onda muito legal e existia um conteúdo muito grande dessas bandas por todos os lados. Quando a gente comprou em 2013, a gente focou 100% em trazer mais usuários, melhorar a plataforma, criar o aplicativo Android, iOS, né? Trabalhar o ovo e galinha que a gente chama, né? Que é artista e usuário. Então, por ter sido uma pioneira, a gente conseguiu crescer bastante naquela época no Nordeste do Brasil. e aí, como que foi essa adaptação depois, né, com a chegada aí dessas maiores big techs, com as majors, né, um pouco mais em cima? Como que foi essa transição, né, de ser algo ali muito local, né, onde era um mercado talvez ainda sem tanta lei, né, ainda estava ali tudo muito primário, para hoje, né, conseguir fazer essa transição, né, com as majors e tudo mais. Foi negociação? Como é que foi esse processo? Tem contrato com nenhuma das gravadoras, né? A gente tem contrato com a Albem, com a Abrams, na parte autoral. Com as gravadoras, a gente nunca fechou nenhum contrato, porque a gente entendeu que era uma plataforma para artistas independentes. E ela Uhum. funciona da mesma forma que o YouTube, que o SoundCloud, o artista assina um termo que ele tem o direito, né, àquelas músicas e ele está disponibilizando. E a gente entendeu que se a gente fosse jogar o jogo do Spotify, do YouTube, a gente não ia conseguir competir. A gente decidiu focar 100% na música independente. Obviamente, artistas cresceram aqui dentro e assinaram com gravadoras como a Universal, a Warner, a Sony, mas eles fizeram acordos entre os artistas e essas próprias empresas para deixar o conteúdo disponibilizado lá, né? Alguns Ah, artistas até em contrato tinham esse acordo. Então, o fato da gente focar e falar, ó, vamos ser uma plataforma de streaming para o Nordeste do Brasil, sem ter que fazer um acordo com as grandes gravadoras, porque aí tu entra numa negociação onde tu tem que aceitar o catálogo inteiro delas, né? E a gente entendeu que a sua música, usuários da sua música não tinham interesse em escutar música coreana. E foi muito entendi. difícil, né? Um crescimento, a gente competindo aí com Spotify, YouTube, pela atenção do usuário, uma empresa brasileira, 100% brasileira, sem financiamento, sem, né, nenhum funding relevante, mas a gente foi ali adaptando a plataforma para atender o público específico, né? Então, assim, acho que esse é o grande segredo E desse existe nosso hoje um crescimento. modelo usuário e um modelo free? Como é que funciona? Isso. A plataforma é grátis, tanto para o artista como para o usuário. O artista pode subir quantas músicas ele quiser, ele disponibilizar para quem ele quiser, e o usuário pode vir escutar à vontade. A única diferença é que tem um modelo premium, onde ele pode pagar uma assinatura para tirar a propaganda. Né? A gente Perfeito. monetiza a plataforma com propaganda para poder manter, né, a plataforma no ar, que são custos elevadíssimos. Perfeito. E aí uma pergunta, você falou, né, justamente que muita gente que está lá não quer saber de escutar o K-pop. Existe algum filtro de vocês ou é algo que já é meio natural, né? Assim, artistas fora não procuram ou já aconteceu de vocês olharem e falar, cara, isso aqui é muito estranho para minha plataforma. Não tem como eu deixar isso entrar.
Não, é tudo natural, assim, 100%. Os artistas procuram sua música, os usuários procuram sua música. A gente tem procuras de artistas de outras regiões do Brasil, de outros gêneros, né, que têm interesse, sertanejo, gospel, funk, mas é meio que uma seleção natural, né? As pessoas estão lá para escutar os gêneros nordestinos, a rocha, forró, piseiro e etc. Então, mas a plataforma é livre, qualquer um pode subir o conteúdo que quiser, né, para disponibilizar. Tem coisa que é muito ruim que você fala, porra, não tem como eu gastar o meu storage com isso aqui. Não tem como eu gastar o meu HD com isso. E assim, o Sua Música como plataforma revelou nomes como Wesley Safadão, Mano Val, Tem Aviões do Forró, Simone Simaria, Jonas Esticado, Léo Santana e muitos outros que, assim, foi uma grande parte da divulgação do trabalho deles. E vocês também depois lançaram uma distribuidora, né, que também revelou nomes como Zé Vaqueiro, João Gomes, Natan e por aí vai. Conta um pouquinho desse processo. Que momento que vocês falaram, cara, a gente precisa, vamos abrir outro mercado, vamos entrar nessa área de distribuição. Vocês viraram uma agregadora? Vocês têm alguma parceria? Como foi esse processo? Exato, lá por 2017 a gente começou a perceber, né, o crescimento das plataformas, Spotify, YouTube, etc. E a gente via que as grandes gravadoras começaram a assinar com artistas que estavam surgindo dentro de sua música. E também outras empresas internacionais, como o OneRPM, Believe, estavam começando a entrar no Brasil, né? A OneRPM já estava há mais tempo. A gente percebia que o artista começava pequeno na sua música, ia crescendo, explodia e assinava com alguma dessas empresas. Em 2018, né, no final de 17 para 18, a gente entendeu que a gente podia montar nossa própria distribuidora e criamos, né, nossa própria distribuidora sem acordo com nenhuma grande gravadora. A gente foi lá e montou nossa própria distribuidora assinando acordo com a Merlin, que é uma associação de gravadoras independentes em Londres. E depois, mais com o YouTube um pouco depois. Basicamente, a gente olhava artistas surgindo aqui dentro, antes que todo mundo, e assinava a nossa própria distribuidora, né? E com o tempo a gente foi também criando propriedades de mídia dentro das outras plataformas, como playlists, canais no YouTube, redes sociais, para impulsionar esses artistas que a gente estava assinando. Então a gente basicamente criou uma distribuidora focada numa região, né? Então, em 2018 foi o lançamento, e aí a gente já encontrou Zé Vaqueiro, que ficou muito grande logo em seguida. 2019, outros artistas, Tarcísio do Acordeon, 2020, João Gomes, e aí por cada vez mais artistas, né? E basicamente a gente encontrava artista na plataforma, encontra ainda, deu muito certo, batemos o top 1 do Spotify logo em seguida, com a música Você Tem Meu WhatsApp, do Tarcísio do Acordeon, né? E foi abriu os olhos, opa, esse mercado está mudando, né? Algo que antes era só possível acontecer com uma grande gravadora, uma empresa que tinha 2 anos de existência, conseguiu, né, executar. Então, foi uma necessidade de negócio, a gente viu que tinha um outro negócio aqui e falou, peraí, por que não investir nesse negócio? E acabou Basicamente que foi também, assim, né? Claro que vocês também ajudaram muito esse movimento, mas calhou que foi quando o movimento de crescimento, né? Muito desse segmento no Brasil, né? Assim, acho que 2021 deu um boom, né? Não sei a sua percepção de quem realmente vive isso, mas a gente que está aqui no Rio, né? Eu brinco que aqui é a última esfera que chega, o sertanejo, tudo. Quando entra aqui é porque realmente já varreu o interior de São Paulo, Minas, né? Assim, aqui na hora que entra na capital é a última a chegada fronteira. ali, né? A última estação. Então, assim, 2021 chegou muito forte aqui. Isso foi um movimento no Brasil que realmente deu um boom muito grande ou foi algo que já estava gigantesco e apenas chegou na capital, digamos assim? Não, já estava gigantesco, né? Já é gigante há muitos anos, a música nordestina já é muito forte há muito tempo, né? E eu acho que com o crescimento do Spotify, do YouTube, das outras plataformas, essas músicas começaram a chegar em regiões que não entravam. Então, ali por 2020, 2021, tem Barões da Pisadinha, João Gomes, Tarcísio, né? E esses movimentos se espalham para outras regiões do Brasil. E a gente está vendo agora a mesma coisa com a Rocha, né? Crescendo demais. Então, a gente tem um artista hoje chamado Natanzinho Lima,
que está entre os 4, 5 maiores artistas do Spotify nesse exato momento. Ele é um artista de Arrocha, de Sergipe. Então, eu acho que é um movimento que já era muito grande no Nordeste, né? Mas com a penetração do Spotify, do YouTube, da internet entrando cada vez mais, né, em outros lugares, esse movimento ficou cada vez maior. E eu acho que tem muito para crescer ainda. E hoje, quando você pega, né, exemplo, um artista desse que vem se destacando, percentualmente, um número que vem do Nordeste ainda é muito maior ou nem tanto? Já é bem distribuído a nível Brasil esses números? Vamos dizer que é uns 60%, 70% Nordeste e 30% São Paulo e Rio, né? Tá. 60, 40, 60, 40. Então, assim, São Paulo e Rio tem uma força muito grande nesses números. E também porque tem uma colônia, tem uma diáspora nordestina, né, descendentes de nordestino muito grande, São Paulo e Rio de Janeiro, que trazem essa música, né? E aí as outras pessoas começam a conhecer também. E logo depois, você já veio também com mais uma empresa, Rony, a Go Pop, que é também uma nova distribuidora de música. Mas ela não tem relação direta com sua música, ou tem? Ela faz parte do grupo de Sua Música, é uma joint venture Sim. com a Popline, né? E basicamente ela vem do aprendizado que a gente teve com Sua Música. Em 2018, quando a gente montou a nossa distribuidora, se chama Sua Música Digital, a gente falou, vai ser uma distribuidora com foco numa região e um gênero, né? Então a gente falou, tá mudando o negócio da música, quem quer atender todo mundo não vai atender ninguém, né? E as distribuidoras vão ser de nicho, mas nichos gigantes. Então a Sua Música Digital, nossa distribuidora, ela é uma distribuidora focada no Nordeste e nos gêneros do Nordeste, a rocha, piseiro, forró, como eu falei. E mais recentemente a gente começou com Flávia, a Go Pop, que é uma distribuidora para o pop, focada no segmento pop, com participação do Popline, etc. Então, basicamente, esse é o nosso modelo de negócio. A gente quer expandir para outras regiões, outras áreas. Esse conceito de distribuidora focado, né, em nichos e em regiões muito grandes. Como se fosse, talvez, pode-se fazer uma analogia, como a força que os selos tinham antigamente, que nós tínhamos, né, selos, né, dentro de uma gravadora específico, né, de um gênero, né? Você tinha um selo muito forte do hip hop, você tinha um selo muito forte do pop, e ali era, né, tive até uma conversa há pouco com o Sérgio Afonso, e esses selos eram como se fosse uma micro, né, gravadora ali dentro da gravadora, né, com pessoas específicas, né, com o know-how daquele segmento. Dá para se fazer uma analogia dessa, como se fosse algo nesse sentido, só que, claro, com toda a musculatura, né, de ser uma agregadora, algo com trabalho específico ali por segmento? Não, exatamente, essa é a ideia, né? Basicamente isso. A ideia também é sempre agregar uma empresa de mídia. Então, nós temos no Sua Música Digital Sua Música, temos assets em outras plataformas, playlists, redes sociais, o Go Pop tem a participação do Popline. Então, basicamente, é muito parecido com o que era feito nas gravadoras, mas sempre agregando uma empresa de mídia em volta que agrega. E eu acredito que é muito parecido com o que tu fez na FM, né, com as empresas que tu investiu. Acho que é parecido com o que tu chegou a fazer lá na Arca, né? Desculpa, na Arca e na GW. Na GH. GH, isso. Isso. Lá atrás eu tive a Muito Mais, né? Que a gente trabalhou na época ali, a carreira do Nego, toda aquela ascensão. Eu gosto de citar, porque logo depois foi quando ele rompeu e teve sozinho. Então, porra, é Sim. importante situar. Na época também a carreira do Dilcinho, ficou muito tempo lá com a gente. Também produção de evento, a gente fazia esse 360. Depois teve a GH, né, na qual a gente participou lá desde o início, que aí o Dilcinho migrou para GH, dá muito mais para GH. E hoje a gente tem esse trabalho que eu hoje invisto mais nessa questão fonográfica, assim, que aí dentro da própria rádio a gente abriu, né, também o perfil da FM O Dia, né, no Spotify, né, abrimos o Legal. canal, abrimos também um perfil, né, de uma segunda empresa nossa, que é a Pagodeira. A Pagodeira, ela trabalha mais no formato de volume de conteúdo,
não são tão. São menos produções autorais nossas. A gente sobe muito conteúdo que já é pronto lá dentro da rádio. Ano passado foram mais de 115 fonogramas. É, e a FM O Dia já são a maioria dos projetos autorais nossos mesmos. Os conteúdos, tem também collabs que a gente faz de lançamento de outros artistas, mas é muita coisa que 90% é produção nossa. Seja tanto a produção musical, os artistas, né? É tudo produção nossa. E agora a gente também abriu um estúdio lá na rádio, a gente está lançando um selo, que é um Legal. projeto parecido, né, com esse. A gente também percebeu, né, que é muita coisa que passa aqui, que a gente vê o potencial e que 6 meses depois tá rabiscando aí com uma major dessa. Então a gente também resolveu seguir um pouco nesse caminho. Eu, Não, não, sinceramente, muito, é muito. cansei um pouquinho dessa questão de empresariamento. A gente chegou a empresariar por 2 anos e falou, não é para nós, vamos focar 100% no fonográfico também, no digital. A gente ficou 2 anos com 2 artistas, deu certo, funcionou, mas a gente viu que não tinha mais escalabilidade como a gente estava buscando. E nosso foco também, a gente tem distribuidora, tem uma gravadora, faz projetos proprietários, nossos canais, basicamente muito parecido com o que tu está fazendo aí. E me fala uma coisa, a Mari Fernandes, ela estava, né, avaliando a questão da transição, né, do piseiro para o sertanejo. Como você enxerga nessa transição? Realmente são transições, ou são ritmos igual a gente brinca, né? Que o Zeca Pagodinho fala muito, né, sobre o pagode samba, né? Que é diferente, mas é tudo igual. Desculpa, se são transições, se são gêneros diferentes, qual era a pergunta? Assim, realmente, ela fala de fazer uma transição. Realmente Sim. necessita se fazer uma transição, ou é gêneros que podem se misturar? Né? Eu até brinquei aqui, né? Por exemplo, o pagode e o samba, que o Zeca Pagodinho fala, né? É diferente, mas é tudo igual. Sim. Então, o que eu quero dizer, não estou querendo dizer que o piseiro e o sertanejo são ritmos iguais, mas necessita sim uma transição, não é algo que pode o artista estar flutuando ali, ou é bem claro esse território? Sim, eu não sou o maior especialista do mundo para te dizer assim, em termos técnicos, né? Mas em termos de negócio, me parece que sim, dá para flutuar um pouco em cada um, né? Porque é muito parecido. Obviamente, nas questões técnicas da banda, som, etc., deve ter diferenças muito grandes, tem diferenças muito grandes, mas eu acredito que ela consiga transitar, até porque ela não quer deixar o mercado do Nordeste aberto, né? Não quer abandonar um mercado onde ela já tem uma força muito grande. Então, eu acredito que ela poderia sim trabalhar os dois ao mesmo tempo. Ela vai ter que sim estar mais presente, fazer mais colaborações com artistas do sertanejo, né? Pra, e aí, mas conseguindo balancear com a agenda dela e a música do Nordeste. Mas acredito que sim, dá para tentar, né? E hoje, analisando o cenário da música brasileiro, principalmente o segmento que você atua, tem novos artistas que você apostaria aí, né, como novos talentos que estão chegando aí muito fortes? Como é que você avalia esse cenário? Então, assim, todo dia nasce um novo astro, né? A gente tem dois exemplos na casa agora, que é o Léo Foguete e o Natanzinho Lima. Natanzinho Lima é um artista de Arrocha, do Sergipe, explodiu em julho, agosto. Está entre os top 5 do Spotify Brasil hoje, com mais de 150 milhões de streams nos últimos 28 dias. E o Léo Foguete é mais recente ainda, de novembro, e também está entre os top 10. Então, assim, todo dia nasce um novo artista e a gente está na época de ouro da música, né, do negócio da música, onde novos fenômenos podem surgir de qualquer lugar, a qualquer momento, e sem ter que passar pela mão dos gatekeepers, né, como a gente dizia. Então, assim, são dois exemplos muito recentes que estão top parada do Brasil hoje em dia e estão dentro de uma empresa independente que tem menos de 5 anos de atuação. Sim.
Eu vejo que você, né, a questão da democratização da música. E aí, por exemplo, né, no pagode, é, eu me questiono muito essa questão da democratização, né? Por exemplo, esses dois artistas eles estão na empresa independente, mas a principal empresa de relevância para o segmento deles. E no pagode eu vejo, né, se tratando de digital, né, que o pessoal fala, democratizou, democratizou. Aqui eu gosto muito de metrificar as coisas, né? Porque o número não mente. E Sim, assim, e num single de pagode, você vai ver, né, a questão de receita, tem duas músicas. Tem a música que entrou na playlist pagodeira do Spotify, tem a música que não entrou. E pronto. E assim, e são duas linhas que se seguem e que vão ser duas músicas com rentabilidades independente do sucesso até que essa música esteja fazendo na rua. Às vezes essa música, né, nem tem muita no pagode nem tem uma correlação tão direta, né, quanto empresas músicas que têm número no digital e músicas que estão na rua, justamente por isso. Porque hoje, é, pelo menos no pagode, eu falo, cara, essa democratização depende de uma playlist. Uma música do pagode entra nessa playlist, ela tem uma vida. Se ela não entra nessa playlist, ela tem outra vida. Então, entendi. assim, até onde você acha que com esse mal ou bem, né, esse monopólio do Spotify, realmente ocorreu essa democratização da música, como eu vejo que muita gente diz, né? Hoje qualquer artista pode se lançar, hoje está mais fácil o acesso. Mas às vezes eu falo, até onde realmente é mais fácil esse acesso, se só tem uma empresa praticamente, né, falando de pagode, hoje mais de 80% da receita vem dela, e dentro Uhum. dela você tem uma playlist que muda totalmente a tua vida, A né, em vida. termos numéricos. Interessante, sim. Eu não conheço muito o segmento de pagode, mas no Nordeste é totalmente ao contrário, né? A música explode antes e depois ela entra em playlists famosas dentro do Spotify e do YouTube. Então a gente já vê números muito grandes antes mesmo de entrar nas principais playlists, né? Então foi o caso do Del Foguete e Natanzinho. Eles demoraram alguns meses para chegar nas grandes playlists. Eles surgiram, né, dentro de sua música, no YouTube, no Spotify, cresceram muito e depois chegaram nessas playlists. Eu não conheço o pagode, mas eu conheço o pagode, obviamente, não conheço o segmento, como ele funciona dentro do Spotify. Então, de repente, são segmentos diferentes, talvez o tamanho do público, né? O Nordeste, por exemplo, tem a receita dividida entre Spotify e YouTube, né? 50-50, basicamente. Às vezes o YouTube é maior, às vezes o Spotify é maior. Então, eu realmente acredito que tem uma democratização muito grande aí, né? Pelo menos no segmento que eu estou trabalhando, que é o segmento do Nordeste, a rocha, forró, piseiro, etc. Então, eu vou tentar estudar um pouco mais ainda. Me interessa para saber um pouco mais de outros segmentos que nem o pagode. Mas eu É, vejo assim, pelo menos onde eu trabalho, onde a gente está trabalhando, é outro uhum. mundo. Você falando isso me faz até pensar, né? E aí eu pergunto realmente, que é uma. Eu bato muito na tecla aqui, né? Durante um tempo já no Bulldog, com os artistas que eu trabalho, que eu falo, cara, a plataforma tem que trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para a plataforma. E hoje eu vejo uma grande inversão dos artistas trabalhando para a plataforma. Eu brinco que pô, o algoritmo, né, virou quase o Voldemort. Não, temos que aquecer o algoritmo. Não, não podemos deixar o algoritmo esfriar. E isso desconecta um pouco. E aí, o que eu bato na tecla é justamente esse processo que você fala que acontece aí, né? De realmente se trabalhar uma música, acreditar naquela música, e ela indo bem, por consequência, ela vai trazer esses números, né, a médio e longo prazo no digital. Hoje é que eu vejo aqui, principalmente funciona, é uma grande ânsia. Lançou a primeira semana, segunda semana, terceira semana, e essa música não foi bem. Precisamos já trabalhar um outro lançamento. E não dá tempo dessa música maturar e fazer o trabalho dela da rua, que é justamente o que você falou que acontece, né? Que é uma música que ela já vem quente, né? Como a gente costuma dizer aqui, e ela já chega quente na plataforma. Então, só que talvez eu acho que por ter essa ânsia aqui do número pelo número, né? Aquele ego ali dos artistas, né? Dos seguidores, dos ouvintes mensais,
fica essa loucura que eu falo, cara, a plataforma tem que trabalhar. E a gente está trabalhando de uma maneira, não, tem que ter lançamento, e não para realmente para analisar como que é o consumo, né, do público. Que eu entendo que é diferente, né? Assim, o consumo que você traça de estratégia para o sertanejo não é o mesmo que você traça de estratégia para o Go Pop. Por mais Exato. que ambos sejam produtos digitais. Exato, cada segmento é diferente, né? O Nordeste ele é muito parecido com o funk na quantidade, ele lança muita coisa. Então, o pagode não sei se é no mesmo, lança no mesmo nível, é muito parecido com o sertanejo, que lança muito menos, né? Então, assim, cada segmento é diferente nessa época digital. Então, no Nordeste a gente vê lançamento de 3 em 3 meses, muita coisa. O funk também, né? MC GW tem, sei lá, 3 mil lançamentos, né? Uhum. Então, assim, é segmento por segmento, tem que estudar, né? E o Nordeste faz isso, ele lança muita coisa e fica analisando o que está indo bem. O que está indo bem, ele investe mais, né? E basicamente isso, assim, mas eu realmente acredito que nunca teve uma época tão boa, sabe, para investir em música, para ser artista. Porque não tem gatekeeper, né? Não tem só a TV, ou o cara que vai decidir se tu vai gravar ou não, ou 3, 4 rádios que decidem o que vai tocar. Hoje, todo mundo tem uma chance. Obviamente, tem investimento, tem trabalho, tem empresários, né? Não é um jogo raso, como digamos, né? Mas Uhum. todo mundo tem uma chance. E a questão de transparência é uma coisa que eu bato muito na tecla. Que no YouTube você ainda consegue ter algum tipo de transparência, né, através ali do YouTube Studios, né, você consegue saber mais ou menos ali o seu CPM, o seu número, e você tem ali uma lógica, aonde você entende. Eu bato muito na tecla aqui dessa falta de transparência que tem muitas vezes da relação artista-gravadora, né, das majors. Acontece em algumas agregadoras, que é o que eu, né? A gravadora te dá um advanced, 10, 20, 30 milhões, e ela te manda ali trimestral um relatório, porra, sem pé nem cabeça, sem menor lógica, né? Ou uma prestação decente, se tratando o número de. é, a cifra, né? Que você está falando, porra, você pega uma advance de 20 milhões, aí a cada trimestre ela te manda o faturamento XY no Spotify. Ah, mas por que XY? Ah, não, a gente recebe aqui, eu já conversei com algumas pessoas, né? Conversei com o Arthur da One. Ah, não, porque a gente recebe um compilado, né? E aí a gente aqui. É, o nosso software aqui, nossa máquina, né? E tal, beleza. Mas assim, você não acha que se tratando da cifra que tinha que ter uma relação com uma transparência, né? Que fosse igual ao YouTube, você tem um custo de views e tal, um pouco maior do que a pessoa que você está devendo a cada 3 meses te mandar, olha só, esses 3 meses você faturou isso aí. E é isso, Já e era. lamba, assim, da pessoa que está te devendo, assim, não é um terceiro, ah, não, recebemos aqui o negócio do Spotify. E aí todo mundo tem acesso, que é da onde a gente está recebendo, né? Agora não. A gravadora que eu devo 20 milhões, ela fala: não, esse trimestre não estou duvidando, falando que tem, não estou indo na linha de Sim. safadeza, roubo, não. Tô falando de transparência. Até para o artista falar, cara, eu tenho que fazer isso para melhorar, eu tenho que fazer aquilo. Ela mandar, ah, esse mês você pagou 10 mil. O que que você pensa, né? Você que é da área de tecnologia, né, de startup, por que que você acha que se tratando de números tão altos, ainda é essa coisa, ao meu ver, tão nebulosa, né? Quase um papel de pão, perto das cifras que são lhe dadas. Acho que não existe nenhum negócio com cifras tão altas que você tem uma prestação de serviço de um terceiro que você está devendo, que te manda um e-mail baseado, ah, não, na nossa análise do software que descompactou as informações, você pagou 30 mil esse mês. Agora você deve só 19 milhões e tanto. O que você que entende mais, né, por trás desse software de tecnologia, de startup, pensa sobre esse formato, no mínimo, nebuloso? Então, assim, eu acho que a gente avançou muito, né? Eu não sou da indústria fonográfica quando tinha o CD, então eu acho que hoje a gente tem muito mais informação, né?
E, e basicamente qualquer artista que assina com a gravadora, ele pode pedir esses documentos que vêm do Spotify, mas ele vai precisar de uma equipe técnica para poder ler esses documentos, né? Vai precisar de uma pessoa que entenda como abrir esses documentos, que não é um PDF tão simples, são milhões e milhões de linhas de código, né? Ele está ali analisando cada streaming, cada país, se é ouvinte premium, se não é premium. Então, assim, realmente é complexo analisar esse software, né? O Arthur está corretíssimo nisso. E aí depende de cada empresa como mostra esses números para o seu cliente, né? E eu acredito que cada vez mais elas têm que mostrar com mais detalhes. Mas todo artista empresário tem direito de pedir esse documento e fazer uma análise, né? E eu acredito que a gente está cada vez melhorando mais. O YouTube já é mais fácil de analisar. Tu entra ali no painel do teu canal, tu tem ali uns números, tu consegue entender mais ou menos. Spotify, Deezer, etc., é um pouco mais complexo. Mas eu acredito que a gente está, assim, anos a luz na frente de quando era o CD, quando vendia o CD e a gravadora dizia, ó, tá aqui, vendemos tantos CDs. Como é que tu vai saber se vendeu ou não vendeu? Né? Hoje tu Mas tem aí esse Excel, mas é Mas aí já difícil de seria uma analisar. linha, mas aí já seria uma linha de fraude, né? Assim, a gravadora falar. Mas teoricamente, dependendo da negociação, vendeu 100 mil CDs, eu tenho um royalty de tanto, eu ganho R$ 2 por CD, você calcula e chega no número, né? Tipo o YouTube. A grande questão, assim, que eu bato um pouco, beleza, recebe tudo isso. Mas, assim, o que hoje Sim, é as cifras que são trabalhadas, se fosse do interesse, dava para uma major dessa desenvolver um software aonde você conseguisse, né, ter um pouco mais de clareza, né, ali que fosse quase um Power BI ali para sim, você conseguir abrir e tal. Eu, por exemplo, tenho isso. Eu consigo clicar, pô, cada música minha, royalty, cada plataforma, tudo esclarecido, mas de acordo com a exato, informação que eu recebo, né? E assim, eu exato, recebo a informação não da onde foi a minha receita. Eu recebo de quem eu estou devendo. Então, é nesse cenário que eu falo, cara, acho que se fosse do interesse, com certeza conseguiriam criar ali um dashboard, um painel que tivesse mais consegue analisar? clareza Não, com para o certeza. empresário, para o É, artista. com certeza. A gente tem aqui na nossa empresa, a gente está acabando de desenvolver um painel que os nossos clientes vão ter, mas é a mesma situação, né? Eles vão ter que confiar que a gente entrega os dados corretos e como tem que confiar com quem tu assinou. E acredito que 99% das empresas são, né, corretas. Mas hoje Sim, a gente tem acesso, por exemplo, uma empresa independente que tem contrato com a Merlin, a gente recebe os arquivos direto do Spotify, direto da Deezer, né, e processa esses arquivos aqui dentro. Então, tu pode, né, pedir para a distribuidora, para a gravadora que tem acesso, para eles te entregarem esses arquivos. E aí tu vai ter que montar uma equipe para processar e vai ter um custo isso, né? uhum, Porque é um custo de processamento, tecnologia e etc. Mas tu pode ter sim acesso a esses números, né? tá. E por que, por exemplo, é porque os dados são muito mais complexos que não é possível ter no Fortes algo similar com os estúdios do YouTube? Aí eu vejo, acho que é uma pergunta para o Ou Spotify, né, por é, exemplo. ou é Exato. interesse mesmo da plataforma, né? Eu não sei te dizer, né, porque eles não têm algo parecido com o YouTube, né, seria muito mais fácil, obviamente, tu entra lá, tu sabe quanto, né, tu tá rendendo por mês, diretamente do Spotify te falando. Mas aí eu não tenho essa resposta, e realmente seria bem interessante. O Spotify te dá um painel que nem o YouTube te dá, né? Dá mais clareza, né? E, Exato. Rony, com tantas inovações aí que a sua música, né, tem passado desde 2011, sua criação, 2013, 21, agregadora, o que são, são os novos horizontes, e o que motiva ainda o crescimento e a jornada aí sua e do sua música, do grupo Sua Música aí nos próximos anos? A gente está se estruturando como uma holding de empresas, né? Não sei se vai chamar Grupo Sua Música, talvez se chame outro nome, com várias empresas de segmentos diferentes dentro do universo da música. Então, Sua Música é a nossa plataforma de música independente para o Nordeste, Sua Música Digital, nossa distribuidora. Mais recentemente, a gente abriu a distribuidora Go Pop, uma joint venture com a Popline.
A gente abriu na Argentina, em Buenos Aires, uma label chamada Único Música, que é para desenvolver o trap argentino. A gente está querendo agora investir também na Colômbia e no México. Então, a gente está expandindo tanto dentro do Brasil como fora na América Latina, com diferentes marcas, mas muito focado no que a gente aprendeu no Brasil com a distribuição, misturando mídia, distribuição, produção em grande quantidade, né? A gente se inspira muito no que o funk fez no Brasil, no Nordeste, também desenvolveu, que é essa produção em grande quantidade, em escala. Aprendi muito com o que a GR6, o Condzilla, Love Funk, próprios artistas do Nordeste que lançam CD promocionais a cada 3, 4 meses. Então a gente está querendo pegar um pouco de tudo e expandir aqui, tanto dentro do Brasil, mas como para a América Latina, que é um mercado gigantesco, né? Que a música brasileira, como tu sabe, ela é interna, ela não sai. Tu pega os números dos maiores artistas do Brasil, 99% é consumo interno no Brasil. E quando tu vai para a América Latina é diferente. Pega um artista na Colômbia, na Argentina, ele vai ter ali 20% nos Estados Unidos, 10% na Colômbia, 30% na Argentina. É uma música global. Então, a gente está muito interessado em expandir para esses mercados, né? E internamente esses mercados são mercados menores que o mercado brasileiro. Então, as empresas internas são muito menores que as nossas empresas aqui. Eu Então, a vejo aqui gente... de Portugal, assim, a indústria é um ovo, né? É Portugal é muito muito pequeno. pequenininho, né? Exato. A gente que está acostumado, né, com as dimensões aí do Brasil, de números, de tudo, assim, artista, você fala, cara, é o 01, tu olha o número, você fala, cara, mas aí Exato. você É lembra que é nada. um país de 10 milhões, né? Que talvez ali na faixa etária dele vão ter quatro para ele atingir. Então, se Exato. bater 800 mil, o cara já pegou Já é o 20% maior da de cidade, do todos os país. Exato. gêneros que, pô, que o cara abraçou ali, que o cara puxou. Então, até a É, rádio às vezes é repetitiva, porque você vê que não tem tanta música assim, né? Tem poucos o problema de artistas. Portugal é a língua portuguesa, que o português de Portugal não se escuta no Brasil, então não entra. Então ele fica preso naqueles 5, 6 milhões de pessoas que ele tem, né? Exato, no máximo dá um tirinho ali na África, né? Consegue ali Muito fazer uma pouco. Angola, Cabo Verde, consegue fazer essa tour. Mas é isso, assim, eu tava um artista de ponta aqui, faz 20 shows no ano. Pô, isso aí No a gente Brasil, faz no é, mês bom. exato. E o interessante do espanhol é que, cara, apesar de o espanhol de vários países ser diferente, ele é muito similar em todos os lados. Então, a gente tem artistas da Argentina que são explodidos, do Chile, da Colômbia, do México, que se escuta em toda a América Latina e nos Estados Unidos. Então, é uma música muito maior que a música brasileira, né? Obviamente, o mercado brasileiro é gigantesco, porque são 230 milhões de pessoas e tem muito espaço aqui dentro. Mas a gente, como grupo, estamos focando tanto no Brasil, uma expansão aqui para o centro do país, como também para a América Latina. Espanhol hoje é a segunda língua ainda dos Estados Unidos? Sim, são mais de 60 Deve milhões de ser, né? pessoas. É muito ticano, né? Colombiano, ticano. E a música latina é, se não me engano, a quarta maior música dos Estados Unidos, né? Tem 7, 8% de market share dentro dos Estados Unidos. Então, é um mercado gigantesco. Parabéns, parabéns, Rony. Muito, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua atenção. Foi um prazer aí a gente Não, trocar obrigado essa pelo ideia. convite. Obrigado pelo convite. Nada. Quando estiver em São Paulo ou em Fortaleza, vem conhecer nossos estúdios, nossos Pô, escritórios. vou sim, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Quero conhecer mesmo. Quando tiver por aí, vou te dar esse toque. Perfeito. Muito obrigado. Parabéns pelo show, tá muito legal. Nada, nada. Eu que te agradeço. Muito obrigado aí. O papo foi bom demais. E é isso, galera. Você que curtiu, fica aqui até o final. Se inscreva aqui em mais um episódio do Bulldog Show. Valeu, galera.